Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vlog aqui desse canal. Hoje é sábado e eu vou levar vocês para acompanhar um pouco da nossa rotina aqui na roça. Como vocês sabem, eu deixei a cidade para morar na roça, junto com meu marido e meu filho. E tem mais ou menos uns 5 meses que a gente tá morando aqui na roça e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa rotina. Como que é aqui, o que a gente faz, quais as diferenças que tem na cidade. Claro que tem várias, mas eu vou mostrar algumas para vocês aqui nesse vlog de hoje. E para hoje eu pretendo, agora de manhã vocês já viram que a gente caminhou um pouco, eu e o João Marcos, ficamos vigiando a galinha para ela poder comer. Agora o João Marcos tá aqui brincando do meu lado, então eu não consigo fazer tantas coisas na roça, porque eu tenho que ficar com o João Marcos, então acaba me demandando mais atenção. Mas aí, entre uma tarefa e outra, eu consigo colocar ele para fazer alguma coisa comigo. Quando ele faz soneca ou quando tá com alguém, eu faço alguma coisa também. Então, eu vou mostrando para vocês a nossa rotina e as coisas que eu vou fazendo durante o dia. Eu pretendo hoje fazer um bolo de fubá. Porque uma das diferenças que a gente tem entre morar na cidade e na roça é que na cidade a gente tem padaria, mas na roça não. Então, se a gente tiver vontade de comer alguma coisa, a gente precisa fazer do zero. E aí eu pretendo fazer um bolo de fubá mais tarde e vou mostrando pra vocês um pouquinho dessa rotina. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, porque isso me ajuda muito. E eu espero que você goste de acompanhar esse dia junto comigo. Vamos lá? Eu vou organizar umas coisas aqui, dobrar umas coisas, arrumar a cama. E aí, enquanto isso, eu vou batendo um papo com você. E eu tô olhando aqui porque o João Marcos tá aqui do lado. E uma coisa que eu notei antes de mudar pra cá é que muita gente também tem essa visão de que viver na roça é ter uma vida tranquila. E sim, em partes isso é verdade, porque a gente tá ali ligado à natureza o tempo todo e tudo mais. Mas algo que eu tenho notado muito forte depois que eu mudei pra cá foi que isso é um problema do ser humano. A vida, viver em correria, é um problema do ser humano. E que o ambiente por si só não vai ser capaz nem de trazer paz e nem de fazer com que a gente tenha uma vida leve. E quando eu falo de vida leve, eu não tô falando sobre fazer nada, ficar sentado o dia inteiro, mas sim sobre ter uma vida que a gente não viva afobado, sabe? Uma vida que a gente fique leve, que a gente não sinta aquela pressão do dia a dia, que a gente comumente atribui isso à cidade. Mas algo que eu tenho notado é que na roça isso também existe. Se a gente não tomar cuidado, a gente também acaba não tendo tempo para a família, a gente acaba não tendo tempo para se cuidar, acaba não tendo tempo para fazer aquilo que talvez seja um gosto nosso. E aí a gente continua preso a uma correria, a falar que tá trabalhando demais. É claro, como eu volto a falar de novo, viver de forma leve não significa fazer nada. Mas algo que eu tenho notado muito forte é que isso é um problema do ser humano. Que às vezes a gente tá buscando paz num ambiente, mas a paz, eu creio que ela não vem disso, mas eu creio que ela vem de Jesus. Então, é algo que eu tenho observado, porque muita gente, eu inclusive, atribuía isso ao ambiente. Então, algo que eu já fazia antes e que eu tenho analisado e olhado de uma forma mais criteriosa ainda, morando aqui, é sobre gestão do tempo. Então, tem até um versículo que Paulo fala sobre remir o tempo. E eu tenho pensado e refletido muito sobre isso. Inclusive, se for algo que você gostaria de ver mais aqui, sobre planejamento semanal, organização e coisas do tipo, que eu tenho aplicado na minha vida, me conta aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber, aí eu posso trazer mais para vocês para contar um pouquinho. Porque ter um planejamento, ter uma organização, me ajuda muito a conseguir fazer outras coisas. Por quê? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Eu não trabalho fora, eu trabalho de casa. Eu tô com o João Marcos o tempo todo. Só que eu estar com o João Marcos o tempo todo não faz de mim uma mãe presente. Entende a lógica? É esse o ponto que eu falo. Então, muitas vezes eu atribuí isso à roça, mas eu vi que, na verdade, as coisas não funcionam bem assim. É uma coisa do ser humano.
E se a gente não tomar muito cuidado, mesmo morando na roça, a gente acaba vivendo na correria e sem tempo para fazer as coisas. João Marcos dormiu agora e aí eu vou aproveitar para fazer as minhas unhas enquanto a gente bate um papo. Eu pretendia agora à tarde mexer na horta, só que o sol tá muito quente mesmo. Então não vai dar para mexer agora. Aí eu vou precisar fazer isso ou mais tarde, quando alguém estiver com ele, ou amanhã de manhã. Mas é isso, seguimos. Para quem já me acompanha lá no Instagram eu mostro um pouquinho da horta, então você já deve ter visto. Mas se você ainda não viu, me acompanha por lá. No próximo vlog eu mostro para vocês um pouquinho da horta. Mas continuando o nosso assunto sobre as diferenças entre morar na cidade e morar na roça, uma das diferenças que eu achei assim, mais interessante aqui é sobre essa questão da colheita e tudo, horta e tal. E é claro que na cidade dá pra gente ter algumas coisas. Eu mesma na cidade já plantei, então tinha jiló, tomate, na outra casa que eu morava. Porque por último agora a gente morava em apartamento, então não tinha como. Mas eu vou passar essa canetinha aqui na cutícula, pra cutícula ficar hidratada. Vou deixar o link dela aqui na descrição. E aí, então dá pra gente ter horta e tal. Só que não dá pra gente ter muita quantidade. E às vezes a gente vai ter ali folhas, coisas assim mais básicas. Então, aqui dá pra gente ter uma quantidade bem maior de coisas. Então, por exemplo, aqui a gente tem banana, chuchu, couve, cebolinha, salsinha, coentro, laranja, limão, manga, abacate, acerola, pêssego. Ai, quantas coisas eu já falei? Quiabo, mandioca, jiló. Não lembro se eu falei jiló. Enfim, tem uma quantidade bem maior de coisas. E aí, quando a gente precisa de algo que a gente não tem, às vezes os vizinhos têm. Então, a gente pode comprar deles. Então, por exemplo, aqui não tem abacaxi, mas tem uns vizinhos nossos que tem. Então, a gente pode comprar deles, por exemplo. E aí, o que eu acho mais interessante nisso tudo é que acaba sendo um pouco mais fácil ser saudável, porque a gente tem acesso a muitas coisas. Então, a gente acaba tendo mais acesso a esse tipo de alimento, alimentos mais saudáveis, porque a gente acaba tendo uma variedade muito grande de frutas, verduras, legumes, enfim, e isso acaba facilitando para a gente poder consumir no dia a dia alimentos mais saudáveis. Claro que para quem mora na cidade dá para comer saudável também, é óbvio, mas eu vejo que aqui, para mim, por exemplo, é algo que eu fico empolgada para ir colher as coisas e tudo mais. Então é algo que eu gosto bastante. E sem contar também que como a gente está na roça, aqui na roça não tem supermercado. Agora abriu uma mercearia próximo daqui, mas até então a gente não tinha nada. E aí a gente precisa comer as coisas que tem em casa. Então se eu não tenho um biscoito recheado, ou se eu não tenho, sei lá, uma coisa que não é tão saudável, eu não vou comer coisa que não é saudável, eu vou comer mais saudável. Então, isso também é algo que eu vejo aqui, que a gente tem aqui, e que é bem positivo. Eu gosto bastante. E, além disso, dá também pra gente cuidar da horta. Sabe aquela frase de que não é terapia, mas é terapêutico?
É muito isso, sabe? Então eu não sabia nada, eu cheguei aqui sem entender muito sobre horta e tudo, tô aprendendo ainda, mas tem sido muito legal, porque é bem terapêutico. Então agora eu tô com umas sementeiras que eu plantei alface, cebola de cabeça, mamão, couve-flor, brócolis, tomate daqueles maiores para salada. E aí a gente coloca na sementeira e aí a semente germina e tudo. E depois de um tempo a gente passa para a terra. Então a sementeira é como se fosse um monte de potinhos. Depois a gente passa ele para a terra. Já tá quase na hora de passar, o alface já tá na hora de passar. Aí eu ia aproveitar hoje para poder fazer isso, só que como eu falei, o sol tá muito quente e essas plantas não gostam muito de sol quente, como no caso do alface. Se a gente colocar o alface no sol mesmo, ele morre. Então, a gente tem que colocar uma proteção para ele. No próximo vlog que tiver mais fresco, eu vou mostrar para vocês verem como é que funciona essa questão aí da proteção pro alface, para garantir que ele sobreviva às temperaturas muito altas. Mas nessa questão de alimentos, então é isso. Eu gosto bastante dessa possibilidade que a gente tem de poder consumir alimentos mais saudáveis e, além disso, alimentos orgânicos, porque são alimentos que não têm nenhum tipo de agrotóxico ou alguma coisa do tipo, porque a gente planta e a gente cuida, rega e tudo, mas não tem presença de agrotóxico. Então isso também acaba sendo muito positivo. Outra coisa que aqui na roça também é diferente é que, igual eu tô fazendo minha unha aqui agora, o acesso à cidade é um pouco mais difícil. Dá pra gente ir, mas não é tão simples igual a gente vai na cidade. Não tem como chamar um Uber, não tem nada do tipo. Então, coisas que a gente talvez na cidade pagaria alguém para fazer, ou iria até algum lugar para fazer, a gente acaba precisando trazer em casa. Igual as unhas, por exemplo, ou o cabelo. Como eu falei, é claro que dá pra gente ir na cidade, só que acaba sendo um pouco mais desafiador, porque aqui, por exemplo, nem sempre dá pra gente sair. Quando aqui chove, a gente nem sempre consegue sair, porque a estrada fica cheia de buracos e o carro não passa. Então, nem sempre dá pra fazer. Eu, por exemplo, cheguei a marcar as unhas e aí aqui choveu bastante. E aí eu não consegui ir até a manicure. Então agora eu tô aqui fazendo minha unha. Bom, pessoal, eu vou finalizar esse vlog por aqui, nesse fim de tarde, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo, que tipo de assunto você gostaria de ver mais aqui da roça, enfim. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo.